Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Keep It Real Real Estate Talks. Antes de mais, quero agradecer a todos o extraordinário feedback sobre o primeiro episódio. Hoje vamos ter um convidado muito especial. É um empresário multifacetado com 30 anos de experiência no mercado imobiliário. Hoje é o CEO do maior promotor imobiliário do nosso país, a Vanguard Properties. Olá, José Cardoso Botelho, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. José, pode contar-nos um pouco do seu percurso profissional a ter chegado a CEO da Vanguard Properties? Bom, é um percurso, desde logo o setor imobiliário foi sempre um setor que a mim me apaixonou, já vem do tempo de família, meu pai, e portanto desde pequeno, ainda há pouco tempo, estava a ver o álbum de família, estava a ver algumas imagens com ele, a visitar alguns projetos. E daí que o setor imobiliário sempre foi um setor que me atraiu bastante, desde logo porque acho muito interessante aquilo que se constrói, fica, e portanto são projetos que marcam as cidades e os sítios para onde se passa. E portanto, desde então, enfim, tive uma atividade bastante diversificada em termos de setores, e portanto da área do têxtil, portanto comércio, investimentos diversificados, sistemas de equipamentos médicos, enfim, de tecnologia, software, e portanto ao longo, fui aprendendo muito durante estes anos, portanto eu comecei em 88, foi quando voltei a Portugal, depois de acabar os estudos nos Estados Unidos, e portanto tive muitos anos com uma atividade diversificada e obviamente isso aprendi muito, viajei muito, e portanto quando decidimos avançar com o projeto da Vanguarda, obviamente é um saber acumulado de muitos anos de viajar e de ver projetos e de fazer os quantos que depois permitiu, enfim, criar esta marca em parceria, digamos, com o meu sócio e amigo Claude Berla. E basicamente hoje resulta muito desta experiência acumulada ao longo destes anos todos. E desde essa altura, como é que viu evoluir o mercado imobiliário em Portugal? O mercado é muito diferente, não é? Aliás, por exemplo, se olharmos para a Avenida Liberdade enquanto rua comercial, naquela altura havia 3 ou 4 lojas e hoje há dezenas, e portanto o fluxo, inclusivamente, de pessoas que visitam e que passam pela avenida não tem nada a ver com o que tinha na altura. Não é? Era uma zona, estamos a falar dos anos 80, relativamente mal frequentada, à noite não havia praticamente ninguém, e portanto, entre finais dos anos 80 e o que se passa hoje já há alguns anos, é uma diferença radical. E no setor imobiliário também, não é? Portanto, o setor imobiliário era muito focado no mercado nacional, excetuando algumas zonas no Algarve. Hoje em dia é um mercado muito mais internacional, ainda que os portugueses continuem ainda bem a comprar, mas enfim, evoluiu muitíssimo a todos os níveis, não só enquanto produto, mas também enquanto as empresas e as entidades, o tipo de empresas que estão presentes no mercado. Hoje em dia, temos esta segunda fase, a partir de 2014, 2015, de promotores imobiliários muito mais sofisticados do que era no passado, e portanto isso também se reflete na qualidade e no tipo de produto que é apresentado e que é vendido atualmente. Portanto, há uma evolução, felizmente, muito positiva, e portanto, nesse ponto de vista, acho que Portugal está de parabéns. Estamos a atravessar um período de instabilidade política e económica. Como é que vê esta situação e como prevê o futuro desta indústria? Bom, do ponto de vista económico, como tudo, eu não gosto de falar em problemas, gosto sempre de falar em desafios, e no caso específico do tema da inflação e das taxas de juros, obviamente que o impacto que tem no mercado varia muito dependendo do segmento em que estamos a falar. No segmento em que nós estamos, que é sobretudo o segmento premium e luxo, o impacto não é muito significativo, pelo contrário, em algumas áreas até foi positivo. O que pode parecer estranho, mas é verdade. Por um lado, e julgo que é pelo facto da inflação e as pessoas terem receio, quem pode comprar vê o seu dinheiro desvalorizar e, portanto, aplica o dinheiro que tem no banco num produto imobiliário e, portanto, compra mais depressa, e o que nós temos vindo a verificar é que o tempo entre o tempo que medeia um contacto e a transação, o tempo reduziu substancialmente. E eu julgo que tem a ver com o facto não só há pouca oferta, mas também pelo facto da inflação. E o segundo tema é que o rácio de conversão de leads em vendas efetivas subiu quase para o dobro. Portanto, é uma combinação interessante num espaço, enfim, num momento em que a inflação e que a instabilidade existe. Obviamente,
neste segmento, o tema do crédito é muito menos importante, não é? Portanto, o cliente de segmento alto, muitas vezes só recorre ao crédito porque se conseguir taxas, e normalmente consegue taxas bastante baixas, pode eventualmente recorrer ao crédito apenas para usar o seu capital, mas na verdade não precisa. O que é muito diferente dos segmentos baixos, médio ou médio-baixo, aí sim, obviamente este crescimento da taxa de juros é bastante negativo e, portanto, vai com certeza reduzir o número de transações e vai dificultar mais a concessão do crédito. E, portanto, aí sim eu prevejo que possa haver alguma redução, embora continuamos a ter uma procura em geral superior à oferta e, portanto, o impacto poderá não ser tão grande como seria, por exemplo, na década passada, quando havia uma produção de novas casas muito maior do que há hoje. Portanto, hoje, com o nível de produção tão pequeno, não creio que vá haver muitas casas no mercado. Pode, de facto, haver uma redução nas casas que têm-se vendido ao longo destes últimos anos e têm usado. Como é que acha que se pode melhorar esta questão da habitação em Portugal? Bom, eu tenho dito que o problema da habitação em Portugal começa desde logo por um problema que não tem nada a ver com a habitação, mas sim com o poder de compra das pessoas. Nós temos tido um crescimento económico muito fraco ao longo dos últimos 20, 22 anos e é isso que determina que nós tenhamos, que o povo português em média tenha dificuldade em comprar casa. Se não olharmos para as medianas do preço ou das avaliações das casas em Portugal, que este mês estarão abaixo de 1.500 euros, não podemos dizer que o preço do imobiliário em Portugal é excessivo, porque 1.500 euros hoje é abaixo do custo de fabricação de uma nova casa, se considerarmos o custo de impostos e os terrenos. E o terreno. Portanto, o problema não é de facto o preço das casas, embora em algumas zonas e em alguns casos em concretos já tínhamos preços elevados, mesmo a nível internacional, mas é preciso sempre, obviamente, ver caso a caso o que é que está a ser oferecido. A verdade é que, por falta de poder de compra, as casas têm um preço elevado. Temos a par de um salários relativamente baixos. Temos uma fiscalidade altíssima, mesmo nos segmentos mais baixos. E, portanto, em geral, e se compararmos um português com um luxemburguês, em termos brutos, ganhamos muito menos, mas em termos líquidos, a diferença é ainda muito maior. Só para dar uma ideia, nós temos situações em que colaboradores nossos do Luxemburgo adquirem em Portugal e as profissões, vamos pôr no caso concreto de um contabilista, ganha 5 vezes mais o contabilista luxemburguês português do que ganha o mesmo cargo em Portugal. E, portanto, o português do Luxemburgo consegue comprar uma casa sem sequer recorrer a crédito bancário ou tem muita facilidade em recorrer ao crédito bancário e o português não tem e tem os dois a mesma idade e as mesmas qualificações. Portanto, é um tema, de facto, de poder de compra. Como é que isto se resolve? Não se resolve, certamente, tentando reduzir ainda mais o preço da produção de novas casas, porque também nós olhamos para as nossas 7 empresas de construção civil, não vemos margens excessivas, pelo contrário, até se calhar estão abaixo das margens dos nossos congêneres, nomeadamente espanhóis. Portanto, nós temos uma fiscalidade altíssima, portanto, a fiscalidade tem que ser uma das formas de reduzir o preço de produção de novas casas. Eu diria que, por exemplo, na cidade de Lisboa não é normal do total do custo do edifício 30% a 40% corresponder a impostos. E quando digo impostos, é impostos, taxas e compensações urbanísticas, trio e toda uma série de despesas que é preciso pagar até termos a licença de utilização. Mas também depois o tema do licenciamento. O licenciamento em Portugal, de facto, é muito demoroso. Há câmaras mais eficientes que outras, mas, por exemplo, no caso de Lisboa, a situação, de facto, muitas vezes é trágica. Posso dizer que o projeto que nós iniciamos, o projeto que deu origem à Vanguarda, faz este mês, depois da manhã, 7 anos que está em aprovação. 7 anos. Estamos a falar de um edifício, de um projeto de média dimensão, na zona urbana de Lisboa. Portanto, 7 anos significa que, se nós obtivéssemos a licença agora nas próximas semanas, considerando o tempo de construção, estaríamos a entregar uma casa ao fim de 9 anos e meio. E isto, obviamente, é impensável, é intolerável e é inaceitável. Temos o segundo projeto já agora, que deu origem também à Vanguarda, que vai fazer 7 anos em junho.
E, portanto, isto, mais uma vez, é absolutamente inaceitável. E, por isso, temos um problema da oferta, portanto, temos muito pouca oferta. A oferta entre a primeira e a segunda década do século XXI desceu mais de 80%, ainda que a procura tenha se mantido, a partir de 2015, seja muito forte. Portanto, nós estamos, neste momento, a vender, essencialmente, produtos em segunda mão. Portanto, 84% a 85% das vendas totais que foram feitas em 2022 é de produto usado. E já estamos a fazer isso há muito tempo. Portanto, hoje, o que significa é que há pouco produto disponível com a qualidade que as pessoas nos dias de hoje pretendem. Portanto, eu diria que, para os mais jovens, para quem está em início de carreira, uma primeira solução será através do arrendamento. Só que tudo o que tem sido feito nos últimos anos, relativamente ao arrendamento, o que faz é que os senhorios não acreditam no arrendamento e não querem pôr as casas no mercado. E, portanto, há muito poucas casas e as que existem são caríssimas. E, portanto, devíamos fazer exatamente o oposto, é ter uma legislação estável ao nível do arrendamento, ser, quando um inquilino não paga, ser expedito o processo de saída do apartamento. Se, por alguma razão, tem um motivo para não pagar a renda, atendível e que possa ser suportado pelo Estado que o seja, mas em tempo útil, agora não pode o proprietário fazer as funções da segurança social. E, portanto, isso faz com que hoje tenhamos um problema. Há muito poucas casas no arrendamento e tende a haver cada vez menos. E esta política que está em curso neste momento, enfim, o chamado arrendamento coercivo, que eu espero que não vá adiante e ainda teria, se for implementado, uma consequência ainda mais gravosa para este setor. Eu diria que depois temos aqui um tema que às vezes as pessoas não percebem, no sentido, acham que é estranho, mas na verdade é absolutamente factual, que é, nós em Portugal temos um problema curioso que é o seguinte: por um lado temos as casas, o preço ou da renda, da compra, que está acima do potencial de compra da maior parte dos portugueses, ou pelo menos da classe média e média-baixa, mas ao mesmo tempo temos as casas com uma dimensão grande. E, portanto, uma das formas de resolver esse problema era não sermos casas menores, melhor desenhadas, mas com menor dimensão. Ou seja, se formos a Paris, vemos que um T0, em França em Paris diz o magnífico T2, aliás T0, com cerca de 22 metros quadrados. Eles têm um sistema diferente de cálculo das áreas, mas um apartamento com 22 metros quadrados será, em Portugal, 28, 30 metros. O que é, que em Portugal temos de ter no mínimo 52. O que significa que temos dificuldades de poder de compra, mas temos as casas muito maiores. Quer dizer, quanto mais exigências tivermos em termos de área, mais longe estamos entre o produto imobiliário que se oferece e a capacidade de aquisição dos portugueses. Portanto, esse tema em concreto tem que ser, ou deve ser resolvido, porque eu acredito que muitos jovens, por exemplo, em início de carreira, provavelmente prefeririam viver em Lisboa, começando num apartamento mais pequeno, do que ir para fora de Lisboa e ter um apartamento bastante maior. Porque isto depois é aritmética pura, quer dizer, se tem pouco poder de compra e a casa tem uma área para a qual ele não tem capacidade de investimento, a única solução é afastar-se do centro de uma cidade. Portanto, há várias soluções, infelizmente não parece que nenhuma delas esteja a ser neste momento implementada e, portanto, o que eu estou para já, e estou expectante do que é que vai sair agora no próximo dia 30, é justamente se essas medidas vão ou não vão ajudar o mercado imobiliário. Para já, acredito que o que está a ser pensado não me parece que vá resolver coisa nenhuma, pelo contrário, vai agravar. E quais são os maiores desafios como CEO do maior promotor imobiliário em Portugal, a Vanguard Properties? O maior desafio é sempre, obviamente, encontrar projetos. Nós, como estamos no segmento premium de luxo, é encontrar projetos com alguma dimensão, porque em função da estrutura que temos e da máquina que foi montada desde então, temos que encontrar sítios ou locais que permitam desenvolver projetos que sejam considerados, no nosso ponto de vista, de premium e de luxo. E esse sim é um grande desafio. E estamos continuamente a inovar, porque algumas das coisas que também fizemos em 2018, já alguns fizeram parecido. E, obviamente, o nosso objetivo é estar sempre à frente, e daí o nome Vanguard. E, portanto,
uma das preocupações é estar permanentemente a tentar criar coisas novas, produtos novos, serviços diferentes, para continuar a se surpreender no mercado. Neste momento, nós, no nosso caso, diremos que em termos de inflação, a taxas de juros, as dificuldades de acesso ao crédito, não parece que nos estejam a afetar. Pelo contrário, continuo a ver, como temos tido sempre bastante sucesso em tudo aquilo que fazemos, não temos dificuldades. Eu diria que a maior dificuldade que virá agora, mas é uma dificuldade para a qual já estamos, enfim, a preparar há algum tempo, tem a ver com a adaptação dos projetos a estas regras que vão ser implementadas nos próximos anos relativamente ao tema da sustentabilidade. Não só o tema da energia, mas muito mais a sustentabilidade, os edifícios neutros do ponto de vista de CO2, etc. Isso sim, eu acho que é um tema que a maior parte das pessoas, e promotores incluídos, ainda não têm a verdadeira noção do que aí vem, e que de facto é um enorme desafio conseguir desenvolver edifícios com o nível de sustentabilidade e de eficiência que as novas leis exigem. E como é que se posiciona a Vanguard Properties dentro do segmento premium e de luxo da promoção imobiliária? Bom, sabe que isto é um tema de luxo e é um tema curioso porque, enfim, a maior parte das pessoas dizem que fazem luxo, não é? Eu julgo que existe, de facto, muito poucos promotores que alguma vez fizeram luxo em Portugal, portanto, hoje em dia, muitos enfim, identifica como um determinado edifício como sendo um edifício de luxo. Na verdade, na geral, não é, e não é não só, às vezes pode ser pela via de localização, mas não tanto pela via dos acabamentos e dos amenities que apresenta. Nós, por exemplo, se olharmos para um edifício, o Castilho dos 23, o luxo, a localização de facto é uma localização excepcional, mas o luxo naquele edifício consubstancia-se num conjunto de pequenos detalhes, que é, por exemplo, a abertura de uma empena sul, em que se reduziu cerca de 10% do tamanho da sala, para se conseguir abrir uma empena justamente para ter esta vista sul. Isto é, no fundo, reduzir a área de um espaço e reduzir cerca de 17 metros quadrados, mas gerar valor nos metros quadrados remanescentes. No sítio onde normalmente se faria uma loja, está uma piscina com 2 pisos de altura, toda revestida em travertino, piscina aquecida, lindíssima, devo dizer, e o que é interessante, porque de vez em quando a uso, a pessoa está, de facto, a nadar daquela piscina como se estivesse quase no campo, até porque depois tem o Parque Eduardo VII à frente. No hall, tem um hall de pé direito duplo, que é algo que é pouco comum em Lisboa, e a solo é tratado e tem uma peça de arte desenhada pelo José Pedro Croft, portanto, uma peça especificamente desenvolvida para aquele edifício. As zonas comuns são tratadas como se de um hotel se tratasse. Portanto, neste caso em concreto, contratámos os serviços da Gracinha Viterbo, que fez um trabalho excepcional de uma decoração dos espaços comuns, ou seja, o hall, as piscinas, a piscina interior e a piscina exterior, alguns corredores, a zona de spa, o ginásio e a sala de cinema, tudo com peças exclusivas, para de facto dar um conforto como se de um hotel de 5 estrelas se tratasse. Obviamente isto é um investimento forte, é uma coisa que nunca foi muito dada em Portugal, sempre foi dada pouca atenção às zonas comuns, e a criação destes espaços normalmente fazia-se um ginásio, enfim, com poucos equipamentos e normalmente não muito bons, localizado num sítio pouco interessante, o que fazia com que as pessoas, pura e simplesmente, não usassem esses espaços. Aliás, foi uma coisa que na altura, em 2016, 2017, toda a gente me dizia: não se faça ginásio, não faça piscina, não faça isso, porque as pessoas não usam. Não usam, talvez no passado, porque aquilo que existia era mau. Não há razão nenhuma, se tiver um equipamento como deve ser em sua casa, que não o utiliza. E, de facto, é que utilizam, e muito. E depois, o serviço. Um dos temas que os clientes internacionais acham ainda em Portugal é que a noção de serviço ainda pode ser muito melhorada. Nomeadamente os brasileiros, mas também, por exemplo, os norte-americanos. Um dos elementos que eles muitas vezes acham que em Portugal falta é o serviço. Portanto, nós criamos um serviço de concierge. Por exemplo, no Castilho 23 tem 2 pessoas permanentemente a tratar de todas as necessidades dos nossos condóminos.
e isso obviamente é uma enorme vantagem, porque tratam verdadeiramente tudo, seja de organizar uma consulta médica, o cabeleireiro, buscar a pessoa ao aeroporto, flores, festas, enfim, fazem tudo e é um verdadeiro serviço como se fosse um hotel. Portanto, é a combinação todos esses fatores que fazem com que se permita dizer que se desenvolve um projeto de luxo. O premium, digamos, nós no nosso caso, o premium tem muito a ver com a localização, daí, por exemplo, entre o Castilho o Castilho 23 e o Infinity, nós achamos que o Infinity é um projeto premium, porque a localização é muito diferente. No entanto, a qualidade dos equipamentos comuns do Infinity são absolutamente extraordinários, não é? Em termos de, temos uma piscina de 25 metros, que é uma coisa que nunca se fez, creio eu, na Península Ibérica, uma piscina no 24º piso, tão pouco. Portanto, os espaços comuns para as crianças, etc., são fantásticos e, portanto, fez com que, partindo de uma localização difícil, criou-se um edifício de facto espetacular e que foi um sucesso comercial tremendo. E, portanto, trabalhamos sempre muito no design, a arte, por isso é que o nosso motto é Inspired by Art, Design for Living. Portanto, todos os edifícios têm uma componente artística, seja no tratamento das zonas comuns, no caso do Infinity, por exemplo, é a Casa do Passadiço, e no caso também do Infinity tem uma peça da Joana Vasconcelos, que está neste momento a ser em produção, que vai ficar no hall do edifício, que vai ser uma peça absolutamente espetacular e que vai enriquecer, obviamente, o projeto. E ainda há margem para crescer este mercado de luxo em Portugal? Eu até diria que talvez se fosse o mercado onde tem mais mercado para crescer. A questão é que este mercado em concreto levanta alguns temas que é, em primeiro lugar, entre a decisão de fazer um exercício de luxo e ser capaz de o fazer, vai uma grande distância, porque de facto há investimentos que a maior parte das pessoas têm medo no dia que tiverem que adjudicar o material da obra utilizando determinado tipo de materiais. Eu diria que a maior parte das pessoas tem receio. E eu percebo isso, porque muitas vezes nunca se fez e, portanto, é sempre difícil de tomar a decisão. E muitas vezes, no nosso caso em concreto, a relação que eu tenho com o meu sócio é de tal forma boa que eu tenho a certeza que se um dia me enganar, ele nunca me apontaria o dedo e dizer enganaste. Eu bem te disse que não devias fazer assim. Pelo contrário, faz parte da vida e dos negócios de vez em quando enganar. Felizmente, até hoje nunca nos enganamos, mas pronto, é possível. Quando se fala, e muitas pessoas não têm esta relação, ou muitos promotores não têm esta relação com o seu parceiro e com o investidor. E portanto, é mais fácil fazer um edifício mais óbvio num mercado que está a crescer do que alguma coisa que está completamente fora da norma. E por isso é que nós, apesar de tudo, não vemos tantos, é como os hotéis, não vemos tantos hotéis de exceção. Vemos hotéis bons, mas dificilmente vemos muitas vezes hotéis de exceção porque é mais barato, não é menos arriscado, em princípio, menos em teoria, fazer esse hotel menos luxuoso. Segundo tema, nós temos um tema aqui curioso que raramente também se fala, que é os bancos e os avaliadores não estão formatados para, em geral, seja qual, da maior parte dos bancos, são mesmo todos. É difícil explicar a um responsável do risco de um banco. Já era difícil no passado explicar certos preços, por exemplo, no Castilho 23, quando nós dissemos em 2018 quais eram os preços que íamos vender os ativos, ninguém nos acreditou. E daí que o valor das avaliações de venda versus o efetivo foi mais de 200% de diferença. Quando se compra um terreno e que o mercado, enfim, mais valorizado se tenta comprar um terreno para fazer um projeto de luxo, é difícil em Portugal convencer um comitê de risco que para vender um apartamento, digamos, de 20 mil ou 30 mil euros o metro quadrado, tem que ter um conjunto de acabamentos, um conjunto de serviços, um conjunto de amenities, e isto custa um determinado preço. E, portanto, temos, por um lado, conseguir explicar que não é evidente que este preço é possível ser atingido, mas, por outro lado, também temos que conseguir explicar que ao mesmo departamento de risco que
este edifício não custa 1.500 euros, não custa 2.000 euros, não custa 3.000 euros, não custa muito mais. E isto não é fácil. E aí eu julgo que este é um dos temas que faz com que seja muito difícil, para já em Portugal, desenvolver muita atividade na área do luxo, porque é muito difícil conseguir o financiamento. E daí que seja mais fácil, obviamente, fazer coisas mais normais, para serem vendidas a preços mais normais, mas é uma pena, porque eu costumo dizer que muitas vezes, quando se fala com um banco, quer por um lado o risco e depois por outro lado com o private banking estão a receber clientes de altíssimo nível socioeconómico, mas depois parece que não, ao nível das avaliações é como se essas pessoas não existissem, e elas estão cá e querem um produto de exceção e querem um produto com um elevadíssimo serviço. E portanto temos aqui uma dificuldade, e eu hoje eu lido com muitos clientes, e sobretudo na Comporta praticamente todas as semanas recebo visitas de pessoas que querem visitar a Comporta, e eu vejo que eles dizem que têm muita dificuldade em encontrar o produto que procuram, porque não está ao nível daquilo que eles estão habituados. E é pena, mas enfim, é um desafio, é uma oportunidade, mas temos que saber tirar partido dela. A marca Vanguard Properties é atualmente das mais conhecidas no mercado imobiliário português. Quer contar-nos um bocadinho sobre a vossa jornada e a estratégia que tem atualmente? Bom, a marca Vanguard foi criada, foi lançada em 13 de março de 2017. Portanto, nós, quando decidimos avançar com esta empresa, tivemos eu e o meu sócio conhecemos no mesmo dia em que apertamos a mão para começar a investir em conjunto em Portugal. E nesse dia, aqui no restaurante em Lisboa, à noite, fixámos um conjunto de regras que são as regras que ainda hoje nos regem. Primeiro, que era criar uma empresa portuguesa de gestão de ativos, que tratasse todo o espectro do negócio, ou seja, desde o sourcing do produto ao pós-venda, que devia-se criar uma marca própria, que esta marca devia ser muito reconhecida por todos os stakeholders, desde logo o cliente final, ou seja, por quem compra. Devíamos fazer o máximo de vendas diretas, até porque a nossa perspectiva era crescer em número de projetos e poder então tirar partido de vendas múltiplas ao mesmo cliente. Investirmos essencialmente no segmento residencial, premium e de luxo, não investirmos em escritórios e noutro tipo de projetos imobiliários, porque normalmente não é uma área onde nem eu nem ele temos particular expertise, e termos sempre uma empresa, independentemente da dimensão, sempre com muita agilidade. E, portanto, isso são os princípios que nos norteiam desde então, não mudaram, mas, portanto, acho que a decisão foi bem tomada na altura. Portanto, de facto, criámos uma empresa de gestão de ativos, que hoje concentra cerca de 62 quadros, tudo 100% portugueses, que de facto cumpre este designo, ou seja, este objetivo faz de facto desde o sourcing até o pós-venda. Temos uma equipa de vendas própria, cerca de 70% das nossas vendas são feitas diretas, e que tem vindo a crescer ao longo do tempo. E de facto mantemos este espírito ainda muito ágil, ou seja, nós com frequência podemos tomar decisões um par de horas, aliás, a maior parte dos projetos, até a própria Comporta, quando a oportunidade surgiu, nós demorámos cerca de 15 minutos a tomar a decisão de avançar para o processo de aquisição. Portanto, a história, no fundo, é esta. A Vanguarda, desde o primeiro dia, nós achámos que era importante criar uma marca forte. Infelizmente, é um tema que em Portugal muito se fala, mas na verdade pouco se executam. A maior parte das pessoas, embora, enfim, na escola de gestão, que já em Portugal já abriu no finais nos anos 70, se fala da importância das marcas. No fundo, toda a gente não disputa, digamos, a importância de uma marca, e sobretudo as marcas estrangeiras são muito reconhecidas, mas a verdade é que quando chega à altura de criar uma marca, por uma razão ou por outra, não o fazem. É evidente que é um investimento importante que tem que ser feito. A criação de uma marca, mais do que o custo
da identificação do nome e depois do branding. O maior custo, obviamente, é um custo permanente e diário, que é fazer a marca ser conhecida e obviamente, os valores que têm que estar associados. Agora, a verdade é que a maior parte das marcas que estão presentes no mercado não são verdadeiramente marcas de promoção, mas não marcas da Vanguard Properties. Não é uma marca de uma empresa, é uma marca chapéu de um conjunto de empresas. Nós temos cerca de 52 veículos de investimento em Portugal e, portanto, todos eles utilizam a marca chapéu, a Vanguard Properties, e depois cada projeto tem o seu nome específico. Portanto, e depois, enfim, a marca, nós concentramos o esforço de comunicação na marca Vanguard, com uma exceção, que é o caso da Comporta, que pela dimensão do projeto e por se ter dado o acaso, nós conseguimos comprar o domínio comporta.com. São os dois únicos domínios que nós fazemos investimento, mas também, obviamente, está muito associado à marca. A marca, eu diria que foi uma decisão muito bem, foi uma belíssima decisão, que estamos muito contentes. Hoje em dia, de facto, nós temos de fazermos sondagens para tentar perceber qual é a importância que a marca tem e temos alguns números interessantes, que é, por exemplo, em sondagens feitas, 85% das pessoas aconselhariam a marca aos seus melhores amigos e à família, e isso, normalmente, as pessoas aos amigos e à família só aconselham marcas nas quais têm confiança. Recentemente houve um estudo feito por uma empresa independente, contactando 7.500 pessoas. A marca Vanguard já apareceu no top 50 das marcas de luxo, mais concretamente em 49, e a única do setor. Das 50, só 7 marcas é que eram nacionais, portanto, muitas delas são marcas com centenários, como é o caso, por exemplo, da Vista Alegre. Portanto, já é um bom indicador que a marca já está a começar a ter, apesar da sua juventude, já tem um prestígio bastante interessante. E, portanto, por outro lado, pelo número crescente de pessoas que nos contactam, pelo nível de confiança que criamos junto aos nossos parceiros, eu julgo que este investimento na marca foi talvez das melhores decisões que tivemos até hoje. E, portanto, voltaria a repetir, se tivesse que o fazer, a investir forte numa marca desta, e trabalhamos muito a marca em muitos domínios, porque de facto achamos que faz todo o sentido. E onde é que vê a Vanguard Properties daqui a 10 anos? Bom, nós, em primeiro lugar, em parte, nós há algum tempo decidimos fazer um investimento na criação de uma rede de empresas que giram à volta da nossa atividade, e mais recentemente, devido ao tema da sustentabilidade, a grande questão que se colocava relativamente, por exemplo, ao projeto da Comporta era como é que se vai desenvolver um projeto daquela dimensão, naquela localização muito especial e digamos, de alguma forma frágil. E nesse estudo, que foi um estudo que a nível pessoal me custou, não sei se umas dezenas, umas milhares de horas, centenas, eu diria muitos milhares de horas, foi justamente tentar perceber como é que íamos desenvolver este projeto. E nisto foi surgindo a ideia de, por um lado, que que a industrialização tinha que ser conseguida, ou tem que ser conseguida neste setor. Em Portugal ainda estamos muito longe nos outros países, e que a industrialização, paralelamente a isso, tinha que ser feita usando uma forma de construir diferente, nomeadamente em termos de matéria, ou seja, usando materiais naturais, como é o caso específico da madeira. E, portanto, isto levou-nos a um investimento muito sério na criação de uma indústria inovadora e de ponta na construção de edifícios em madeira. Temos neste momento uma fábrica, a primeira fase terminada, a segunda a meses de terminar. Entretanto, investimos numa empresa de caixaria minimalista e estamos a investir numa empresa de carpintarias, aliás em duas, e depois mais uma outra fábrica também na área de madeira, e julgamos que esse segmento e este tipo de construção em madeira vai ser o futuro e que vai ter uma grande dimensão. Portanto, eu diria que daqui a 10 anos certamente continuaremos a fazer
projetos premium e de luxo, mas também teremos uma componente industrial de grande dimensão, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. E, portanto, veja a Vanguard para já nestas duas grandes vertentes, industrialização e produção de casas em madeira, edifícios em madeira, com a marca Coastal Wood Industries, e, por sua vez, continuar a fazer aquilo que fazemos hoje, e acho que bem, na área de premium e de luxo. Se avançarmos para o segmento, que nós já tentámos, num primeiro caso, tentar desenvolver um edifício de classe média, mas justamente em Lisboa, mas justamente devido ao tempo de licenciamento desse projeto, tornou-se impossível esse desenho. Portanto, neste momento estamos a reconsiderar o conceito em termos de produto desse projeto para outra coisa. Não será premium nem de luxo, mas será um segmento mais alto. Mas eu gostaria, de facto, que nós da Suíça temos um grupo bastante grande, quer de rendimento, quer de promoção imobiliária, onde fazemos muita promoção de classe média, mas para isso é preciso, mais uma vez mais, que o licenciamento se resolva, e para já, não sei se vai se resolver ou não, para já, diria que daqui a 10 anos continuemos a fazer aquilo que estamos a fazer, mais esta componente forte de indústria. Ainda no tema da comporta e relativamente ao tema de sustentabilidade, que hoje em dia se fala bastante, com a construção toda a ser feita em madeira, como me referiu ainda há pouco, estamos a falar numa nova tendência de mercado? Sim. Vamos ver. A madeira, há várias formas, quando se fala em construção em madeira, muitas vezes há muitos edifícios que eram feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, eram feitos quase como que fosse uma carpintaria. Nisto estamos a falar, o que nós estamos a fazer é o chamado engineered wood, ou seja, são processos bastante mais sofisticados, com a utilização de maquinaria de ponta, não é dentro de robôs, e portanto que permitem uma produção muito mais rápida, muito mais eficiente, com muito mais qualidade, onde o grau de erro é ao milímetro. E portanto, para isso obviamente foi preciso fazer um investimento fortíssimo. Só para ter uma ideia, nós estamos a falar em termos de equipamentos, para estas duas unidades que estamos em curso, são quase 50 milhões de euros de investimento em equipamento. E isso é que nos vai permitir criar depois um produto muito diferenciado e com uma grande capacidade de produção. Portanto, a sustentabilidade hoje, na área da mediação, se reparar, ainda é pouco dada, sobretudo no segmento residencial, ainda é pouco dada atenção ao tema da sustentabilidade. Mesmo os certificados energéticos, a maior parte das pessoas sabe que tem que ter mas quer nunca o leu, e nem dá grande importância. Mas no futuro isso vai mudar radicalmente, e o futuro é agora. Saiu um decreto na semana passada europeu, uma legislação que no futuro edifícios com certa performance energética vão deixar de poder ser vendidos, a não ser que sejam feitas obras para os requalificar. Provavelmente vão pagar mais impostos quanto menor for a sua eficiência, e os novos projetos vão ter que ser neutrais em termos de CO2 em 2026 os edifícios públicos e 2028 os privados. O impacto que isto tem, ainda que se possa dizer, bom, não se vai cumprir essas metas, vão-se adiar. Bom, já podem-se adiar, mas elas vão entrar em força mais tarde ou mais cedo. E quando estamos a falar em 28, significa que os projetos começam a ser desenhados, se calhar para o ano, ou aliás, se olharmos para o tempo que demorou alguns dos nossos projetos em Lisboa, já deviam ter sido começados antes, porque desenvolver um edifício neutral do ponto de vista de CO2 é um enorme desafio. Eu diria que a maior parte das pessoas ainda não percebeu bem o que é que aí vem, mas vem. E, portanto, nós, com o tema da madeira, estamos muitíssimo bem posicionados, porque é muito fácil, para não dizer facílimo, fazer edifícios NZEB e CO2 neutros, usando a madeira. Mas, por exemplo, com outro tipo de método construtivo não é assim tão evidente, a não ser que o consiga por compra de créditos de carbono, que a seu tempo também vão subir muito de preço e, portanto, vão se tornar cada vez mais difíceis ou incomportáveis por essa via. Portanto, este é um desafio que se está a colocar. Veja, por exemplo, que a França já determinou em 2022, já é uma legislação, que 50% dos edifícios públicos têm que ser feitos em madeira, a Finlândia 45%, e isto está a ser transposto para outros países, como é o caso da Alemanha, e mais tarde ou mais cedo também chegará cá.
E porquê? Porque é a única forma de conseguir fazer edifícios neutros do ponto de vista de CO2. Portanto, este é um enorme desafio. Eu diria que ainda estamos muito pouco preparados para isto. Nós, tendo percebido essa evolução e a preocupação que os clientes de topo já têm do ponto de vista da sustentabilidade, que já existe no setor profissional. Repare que hoje em dia as empresas de topo, todas elas têm regras em termos de compliance e de ESG muito elevadas. Já não alugam um escritório que não tenha uma performance energética altíssima. Portanto, uma empresa internacional de grande dimensão e cotada em bolsa, pura e simplesmente não pode alugar em Lisboa um escritório com uma certificação energética B. Isso não existe. A maior parte delas até que tem que ser em edifícios N0, com certificações BREEAM ou LEED altas, de ouro ou algo assim, e portanto isto vai colocar um grau de exigência ainda cada vez maior, e isto também vai acontecer no setor residencial, e nós já nos estamos a preparar, diremos já há 1 ano e meio, para essa revolução, e uma revolução que neste momento já está a acontecer. É um bocado silenciosa, mas eu, como digo, a maior parte das pessoas ainda não percebeu bem o que aí vem, mas vem uma revolução brutal a caminho, e quem está preparado, ótimo. Quem não estiver vai sofrer as consequências. A sustentabilidade é, portanto, um tema inevitável no setor imobiliário. É, porque vai ter duas componentes importantes. Uma, as casas vão pagar mais impostos se forem menos sustentáveis, vão ter menos líquidas, ou seja, vão ser mais difíceis de vender. Por outro lado, uma característica que é comum a qualquer pessoa que tem dinheiro é que não gosta de perder dinheiro. E, portanto, uma das formas de garantir que o seu investimento é um bom investimento a prazo é que a casa seja sustentável. Porque ela, se for pouco sustentável, ela vai valer menos dinheiro no futuro. E, portanto, esse é que é o grande desafio. E, portanto, no nosso caso em concreto, no caso da Comporta, por exemplo, nós não fazemos fundações. As casas estão assentes sobre microestacas, ou seja, não há impermeabilização de solos. As casas são todas N0, todas elas têm produção de energia fotovoltaica, todas elas estão dentro de comunidades energéticas, portanto, há uma partilha de energia. 80% das necessidades energéticas são produzidas dentro do próprio condomínio. Há sistemas inteligentes de eliminação, portanto, uma plataforma muito sofisticada que está neste momento hoje até a ser instalada, justamente para gerir da melhor forma possível a eliminação do loteamento. Em termos da água, a recuperação de águas e filtração nos solos, de tratamento terciário dos efluentes com reutilização para regas. Portanto, estamos a criar um conceito muito sustentável, que eu acredito que seja o projeto mais sustentável que alguma vez feito na Europa, justamente pela conjugação de todas estas tecnologias, e isto, um dos objetivos é que o cliente perceba que este projeto valoriza quem comprar ali vai ter uma valorização futura forte, justamente porque é um projeto sustentável. Um outro tema que tem vindo a ganhar grande expressão a nível internacional é o tema Branded Residences. Há margem para crescimento deste negócio em Portugal? Bom, em crescimento há, porque não há nenhum. Portanto, ou muito pouco. Portanto, a ver, num contexto como a Comporta, eu acho que é muito importante, e eu julgo que os clientes nacionais e internacionais procuram um tema muito importante, que é a autenticidade. Portanto, não basta dizer que vai comprar ou que vai trazer uma marca internacional com nome sonante para a Comporta, mas depois não há fit entre essa marca e o estilo e o que é a Comporta. Não é por acaso que nós, os ativos que tínhamos comprado, tinham nomes em inglês, Dunes e Links, e transformámos os nomes para português, Dunas e Torre. A marca chapéu da Comporta, do nosso projeto, chama-se Terras da Comporta. Porque isto faz parte da identidade. Nós não temos, Portugal felizmente evoluiu muito no tempo, hoje temos de ter orgulho no país que somos, e por isso é que ele é tão procurado por pessoas das mais variadas proveniências. Portanto, a marca Portugal tem que nos dar orgulho, e por isso muitas vezes não vejo no residencial puro aquilo que acontece em alguns países, digamos assim, como no Médio Oriente, no Dubai, etc., certas marcas que de repente faz uma torre com uma marca de um designer italiano. Tenho algumas dúvidas que isso, em zonas como, por exemplo, o Comporta, faça muito sentido. Outra coisa é
das branded residences serem, no fundo, extensão de marcas hoteleiras. Aliás, segundo sei, dos estudos que têm vindo a ser publicados por quem segue esse mercado, as marcas de branded residence que estão a crescer mais são aquelas que são grupos hoteleiros e, sobretudo, os grupos hoteleiros estabelecidos. E faz sentido porquê? Por um lado, porque, que é o nosso caso, nós estamos a trabalhar com 4 marcas de luxo para o nosso projeto da Comporta, todas elas, as marcas do hotel, portanto haverá 4 hotéis, mas todas elas querem fazer branded residence com a sua própria marca. Porquê? Porque querem ter um produto diversificado, ou seja, por um lado, pode ter um produto de investimento em que as pessoas compram a moradia, mas ela é operada com a marca, e simultaneamente estão a oferecer um produto diferente, ou seja, que não estão a oferecer um apartamento, não um quarto, mas uma moradia com jardim, com todo o serviço conexo. Isso sim, acho que tem muito futuro, e vamos ver as grandes marcas hoteleiras de luxo a crescerem cada vez mais. Marcas, como digo, de designers, seja franceses, seja italianos, etc., para um produto como Lisboa-Porto, tenho algumas dúvidas. Não tenho dúvidas se estivermos a falar em Miami, não estamos falando em Dubai, se estivermos a falar em Abu Dhabi, se estivermos a falar de Mexico City ou de certas outras cidades de grande dimensão, na Índia, etc. Em Portugal, não sei. Nós já avaliamos várias opções e aquela que me parece, nos dias de hoje, a melhor solução é aquela que estamos a trabalhar neste momento em concreto, que é marcas hoteleiras que fazem branded residence com a marca do hotel. Tendo que, o que faz todo o sentido, porque no fundo é uma marca de confiança. Estas marcas hoteleiras fortes, obviamente, garantem ao cliente que não é só uma marca, há muito mais do que por trás disso, há um serviço. Portanto, as pessoas que estão a comprar uma branded residence, têm um hotel ao lado com essa marca, sabem que não só podem usufruir dos serviços que esse hotel lhes disponibiliza, mas têm toda uma máquina que está ali montada, que é diferente de eu comprar uma marca, digamos, a marca que me faz um projeto, mas ela depois não está ali a prestar nenhum serviço. Foi só para o conceito. Portanto, num país como o nosso, este caminho, acho que é o caminho que tem potencial. Tenho pena, nós não temos marcas, não há marcas hoteleiras portuguesas que vão conseguir fazer isto, porque, digamos, não têm o posicionamento suficiente para tal. Já serão certamente marcas internacionais, mas sim, nessa área eu julgo que sim, que haverá um caminho ainda por ser trilhado e, na verdade, há muito pouco ou quase nada foi feito em Portugal. Muito bem. Por último, que balanço faz destes últimos anos de atividade em Portugal? Relativamente a nós ou ao mercado em si? Relativamente à Vanguard Properties. Eu acho que, digamos, olhando para aquilo que foi a primeira conversa que eu tive com o meu sócio na altura, em 2016, que deu origem depois à marca em 2017, acho que cumprimos tudo aquilo que na altura pensámos. Não é? Julgo que somos uma marca muito reconhecida, há muitos que dizem que é a principal marca em termos de dimensão neste segmento e também em termos de reputação e de reconhecimento por parte de quem compra. De facto, temos uma relação com parceiros, seja eles nossos construtores, bancos, fiscalização, enfim, todo este grupo enorme de pessoas. É uma indústria gigantesca por trás do setor da promoção imobiliária que muitas vezes o consumidor final não vê, mas de facto é muito importante. Acho que a relação que foi construída é excepcional e, portanto, do ponto de vista, acho, para não dizer que tenho certeza, que aquilo que digamos, o nosso melhor sonho foi concretizado. E, portanto, estamos muito contentes, pretendemos continuar a investir em Portugal. Por vezes, e deve ser dito que custa-nos muito a ver decisões ou propostas de legislação que são muito danosas relativamente à imagem que o país dá ao exterior e de facto, e também muitas vezes é de facto difícil este ambiente ao nível do licenciamento ser tão complexo, tão moroso e tão imprevisível. Devo confessar que às vezes dá vontade de não investir, nomeadamente às vezes na cidade de Lisboa, porque de facto há situações que são absolutamente incompreensíveis e isso é pena. Ainda assim, com muito orgulho de ser português,
tento, obviamente, fomentar mais investimento no nosso país, porque temos outras oportunidades. Ainda hoje de manhã estive com um grupo que desistiu de Portugal e isso, obviamente, como português, mais do que até podia dizer, bom, é menos um concorrente, não, faz-me a pena porque acho que ainda há muito para fazer e faz muito a pena que este simples anúncio que foi feito agora nos últimos dias já está, de facto, a fazer com que pessoas, grupos importantes abandonem o nosso mercado. Portanto, do nosso ponto de vista, estou satisfeito com aquilo que já se conseguiu. Vamos tentar continuar a manter este ritmo de inovação e de produção. O tempo dirá se vamos ser capazes ou não. Muito obrigada, José Cardoso Botelho. Adorei a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E foi o segundo episódio do Keep It Real Real Estate Talks. Mais uma vez, muito obrigada, José Cardoso Botelho. Adorei a nossa conversa. Quanto a vocês, keep in touch. Em breve voltamos com mais um Keep It Real Real Estate Talks. Até breve.